Olá, pessoal, continuando revisão em Python. Agora vamos falar dos arquivos. Então, estou aqui no Jupyter Notebook, na pasta Udemy. Vamos criar, então, mais uma pasta, mais um arquivo, né? E vou renomear esse arquivo como arquivos. Como é que eu trato de arquivos no Python, né? Bom, primeiro vamos criar um arquivo, então. Eu vou criar uma string primeiro. String, nós sabemos que foi a primeira aula, né? Você pode definir uma string colocando ela entre aspas. Este é um texto exemplo. Vamos supor que essa string ela tenha mais de uma linha. Eu quero representar ele com puladas de linha, né? Com pula-linha. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar uma sequência de 3 aspas aqui, e a partir de agora ele vai respeitar o pula-linha. Este é um exemplo de múltiplas linhas. Esta é a última. E aí você fecha com 3 aspas, tá? Você vai ver que ele vai respeitar os comandos de pula-linha. Então, você vê que agora ele exibiu já pulando a linha. Tá, eu quero gravar isso num arquivo. Então, como é que eu poderia fazer? Eu vou chamar meu arquivo, minha variável f, criar uma variável f. Eu vou ter um comando para abrir arquivo. O nome do meu arquivo, que vai se chamar teste.txt. O modo que eu vou abrir esse arquivo, eu vou abrir esse arquivo para escrita. Tá? Então, vou abrir ele para escrita. E a codificação. A codificação é importante principalmente por causa dos acentos em português, para evitar problemas de acentuação. Você vê que apareceu múltiplas, está acentuado, tá? Então, esse comando, ele vai abrir o arquivo para escrita. Depois, eu vou usar minha variável, que ele vai manipular esse handle desse arquivo, né? Ele vai manipular pela variável f, né? Então, eu dou f, eu escrevo nesse arquivo e vou escrever o quê? Vou escrever texto, que é minha string, tá? E depois eu fecho meu arquivo. Close. Bom, esse procedimento, ele abriu, open, escreveu, write, fechou, close. Se eu olhar para a minha pasta, você vê que ele criou um arquivo, teste.txt. O que tem esse arquivo aqui? Eu posso abrir por aqui. Este é um texto exemplo de múltiplas linhas, essa é a última linha. Beleza, ele abriu e está aqui, ele criou o arquivo como foi comandado. Tá bom, tudo bem. Aqui eu tenho sempre ter o controle de sempre dar o close nesse arquivo, porque se você não acostuma a dar close no arquivo, quando você for abrir novamente esse arquivo, pode ser que ele dê problema. Então, abriu, você tem que fechar esse arquivo para ter certeza que não vai ter problema. Como é comum programador esquecer de fechar esse arquivo, então eles criaram uma outra estrutura, que é essa estrutura do with. O if ele vai fazer a mesma coisa que faz esse daqui, ó, esse comando aqui, mas um pouquinho diferente. Ele vai fazer, ó, with open. Vou criar um outro arquivo aqui, test2.txt, w encode utf, e aqui eu coloco como sf, 2 pontos, tá? Sempre tem que ter esses 2 pontos. Esses 2 pontos tem que ter no while, tem que ter no if, tem que ter no for, tem que ter na definição de função e tem que ter no if. Sempre tem que ter esses 2 pontos aqui. Depois eu vou
trabalhar com essa variável f.write texto. Pronto. Eu criei o meu arquivo texto2.txt. Executo, criei. Vou dar uma olhada lá no meu diretório, texto2.txt. Criei meu arquivo. Aqui você pode perceber que esse texto... Aqui eu já não preciso mais me preocupar com o close, porque essa minha variável aqui, f, ela é uma variável local. Ela está dentro dessa estrutura do if. Fora dela, ela não existe. Então, ele já se encarrega de fazer o close automaticamente. Então, essa estrutura aqui do if é a que vocês vão ver mais comum de ser usado quando você abre e fecha arquivos, tá? Bom, tem o meu arquivo, na verdade tenho dois, né? Teste e teste2. Como é que eu faço para abrir esse arquivo? Bom, eu vou abrir esse arquivo com uma estrutura bastante parecida, né? Vou usar o if, nome do arquivo, vou chamar o arquivo teste.txt. Agora eu vou abrir ele para leitura, então eu dou um R, comando R, encode UTF-8, ESF. E aqui, ao invés de write, eu dou um read. E read, eu vou ler o que tiver lá. Então, eu peguei um arquivo F, dou um read nele. Bom, e eu jogo isso para onde? Posso jogar isso para uma variável, ou simplesmente imprimir. Imprima printf.read. Então, ele vai imprimir, ele abriu o arquivo e eu vou fazer a leitura desse meu arquivo aqui. Eu poderia também fazer da seguinte maneira, ó, eu vou abrir meu arquivo, teste.txt, você vê que ele já fechou, tá? Não preciso me preocupar com fclose. Eu vou pegar essa minha estrutura aqui, eu vou ler arquivo como f, tá? E aí, eu vou ler linha a linha. Como é que eu faria para ler linha a linha? Eu vou criar uma estrutura de for. For linha in f. O que isso vai fazer? Ele vai pegar o arquivo f e vai ler o arquivo e vou colocar na variável linha. Depois eu imprimo linha. Pronto. Você vê que ele pegou, só que ele está lendo também os pula-linhas junto, né? Aí ele está pegando teste, ele leu, ele vai lendo o F, esse for linha em F, ele é capaz de fazer a leitura do arquivo F e coloca linha por linha na variável linha que eu criei aí. Essa variável linha poderia ser qualquer coisa, poderia ser x, por exemplo, né? Ele vai, quando ele faz esse for x em F, ele vai entender que ele vai ter que fazer uma leitura linha a linha. Tá? Bom, vou colocar aqui mais um outro programa. Imagina que eu tenho, então, o meu texto que eu vou ler, né? Eu vou ler nesse meu arquivo teste.txt. Eu quero ver o teste.txt, eu não quero botar em print, não. Eu quero colocar numa variável texto igual fread, tá? Aí eu vou perguntar para a pessoa uma palavra, word
input, digite palavra. A pessoa vai digitar uma palavra. Eu vou testar se essa palavra que ela digitou, ela está em texto. Se o Word em texto, então eu quero que você conte a ocorrência dessa palavra em texto. Você vê que este é um exemplo. Texto tem o quê? Este é um exemplo, este é um texto exemplo de múltiplas linhas, esta é a última, né? Então, conte a ocorrência. Eu vou contar as ocorrências usando uma função que é pegue em texto, conte quantas vezes aparece a palavra Word, aquela palavra que você digitou. E depois, isso se a palavra estiver dentro do texto, né? E aí, imprima ocorrências. Aí vou imprimir daquela maneira, com F. Ocorrências igual ocorrências, que é a minha variável. Tá? Então, o que isso vai fazer? Eu vou executar aqui. Ele vai ler o meu arquivo teste.txt. Ele vai dar fread, vai carregar tudo na variável texto. Então, em texto eu tenho o quê? Este é um texto, exemplo de múltiplas linhas, esta é a última. Isso aqui está na variável texto. Depois eu venho no Word igual a input, digite palavra, que é o que está mostrando agora na tela. Bom, eu vou colocar como a palavra linhas. Quando eu der o Enter, ele vai carregar a palavra linhas para a variável Word. Depois ele vai perguntar, if, essa variável Word, que é linhas, que eu digitei, ela faz parte de texto? Sim, se fizer parte, conte as ocorrências. Ocorrências é texto.countWord. Pegue a variável texto e conta quantas vezes aparece a palavra Word, né? A variável Word. E depois exiba isso. Então, conclusão, ocorrências é igual a 1. Porque a palavra linhas, ela aparece uma vez no texto. Então, isso aqui é uma estrutura um pouco mais completa, né? Que eu estou fazendo a abertura do arquivo, estou fazendo a leitura do arquivo, lendo uma palavra que a pessoa digitou e testando se ela está no variável texto, que é o conteúdo do arquivo. Tá? Então, isso é o que eu tinha a falar sobre a abertura e fechamento de arquivos. Né? Arquivos para escrita, você usa o modo W, de write. Arquivos para leitura, você usa no modo R, read. E existe também o modo append, que é o modo A, que é você abre para escrita, mas ele não vai resetar o que estava lá, ele vai acrescentar. Posso fazer um exemplo aqui, por exemplo, vamos mudar o texto aqui, ó. Este é a segunda, é a última. Novo texto, tá? Então, eu estou agora com uma nova variável texto. Eu vou abrir o arquivo teste.txt no modo A, que é o modo append. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o que tinha antes e ele vai acrescentar agora esse texto aqui, tá? Então, vamos ver como é que ficou a variável teste. Este é um tempo exemplo de múltiplas linhas, esta é a última. Este é um texto exemplo de múltiplas linhas, esta é a última, novo texto. Ele concatenou um em cima da outra, um em sequência da outra. Tá? Então, isso foi feito pela variável, pelo modo de operação A.
Então é isso. Muito obrigado, então.